Bom, espero que a transmissão esteja funcionando direitinho. Primeira vez que eu estou aqui usando o Zoom. Então, é isso. Gente, vamos lá. Como eu tinha falado com vocês, ficaram algumas matérias faltando para a gente passar e algumas matérias que eram importantes, né, de história geral. Então, eu preparei essa aula aqui para passar agora uma dessas matérias, tá? Guerra Fria. E daqui a pouco eu vou estar preparando a próxima aula, que é Descolonização Africana e Asiática. E os outros professores de humanas estão, quer dizer, alguns, né? Estou se organizando para passar o restante das matérias, que se eu não me engano são 4 matérias. Enfim, pessoal, hoje vamos passar aqui Guerra Fria, tá? E logo eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês assistirem, tudo bem? Eu não quero demorar muito aqui, acho que vai ser uma aula de no máximo meia hora, mas é isso, só para a gente passar o conteúdo mesmo, frisar os pontos mais importantes. E é isso, já agradeço, tá? Para quem está assistindo, fico muito feliz. Agradeço aí por estar aproveitando o trabalho, tá? Que a gente faz. Então é isso, pessoal. Vamos começar sem mais delongas. Guerra Fria. Guerra Fria. Gente, a Guerra Fria ela foi um dos períodos mais importantes do século XX, tá? Tem um historiador muito famoso, muito conhecido, que se chama Eric Hobsbawm. E ele falava sobre o breve século XX, né? O que ele queria dizer com o breve século XX? O século XX ele foi tão marcante que a humanidade nunca mais ia ser a mesma antes e depois. Existe um antes e um depois do século XX, né? E existem dois acontecimentos que marcam muito claramente o início e o fim do século XX. O primeiro desses acontecimentos é a Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1914. Esse é o primeiro dos acontecimentos. Então, o Hobsbawm dizia que o século XX começava na Primeira Guerra e terminava em 1989, que é quando cai o Muro de Berlim e quando a gente diz que termina a Guerra Fria, tá? Então vamos entender agora o que é a Guerra Fria, o que é esse conflito. Vocês estão vendo aí na imagem a bandeira dos dois países que são os grandes protagonistas da Guerra Fria, tá? A gente chamava de mundo bipolar porque o globo, a geopolítica internacional estava dividida entre zonas de influência dos Estados Unidos da América, né? As chamadas democracias liberais adeptas ao capitalismo, e a outra parte do mundo estava dividida, né, no bloco socialista, no bloco comunista, liderado aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que é a Rússia pós-Revolução Russa de 17 e algumas outras repúblicas em volta, tá? Então, a União Soviética, o RSS, adepta do socialismo, beleza? Então, o que acontece? Vamos contextualizar um pouco na história. A gente tem, de 39 até 45, a Segunda Guerra Mundial, tá? É uma outra matéria que vocês têm que ter ainda, talvez a aula já esteja até disponibilizada. Mas, enfim, a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Hitler acabou sendo derrotada, né? Em 45, é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E, assim, a Segunda Guerra ela foi tão importante que, quando acaba, em 45, a geopolítica do mundo inteiro muda, começa uma nova ordem de novas potências. Então, a gente pode dizer que até a Segunda Guerra Mundial, a região mais importante economicamente, influente do mundo era a Europa, tá? Isso assim, eu posso falar de séculos e séculos e séculos atrás. A Europa dominava o mundo com suas colônias, com suas riquezas, né, explorando obviamente os outros países, e era ali a região mais importante. Estados Unidos ainda estava se desenvolvendo, né? Ainda estava se tornando uma nação rica, já estava crescendo, mas o centro do mundo mesmo ainda era o velho mundo, ainda era a Europa, beleza? E a Segunda Guerra Mundial ela vai destroçar a Europa, vai destruir a Europa mesmo. A Europa vai ficar em frangalhos, em pedaços. Ela vai ser completamente destruída. Por quê? Por causa de bombardeios, por causa da crise econômica, porque a guerra custa muito caro, por causa das milhares e milhares e milhares de mortes que a guerra levou. Enfim, destruição por causa da guerra. E aí, quando ela acaba, em 45, a gente vai ter duas potências que vão surgir e vão ocupar esse espaço que antes era da Europa. Essas duas potências são as potências vencedoras aliadas, as mais importantes, tá? Que são os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que esses Estados Unidos e a União Soviética eles eram aliados na luta contra a Alemanha, tá? Só que quando eles vencem a Alemanha, quando eles vencem o eixo, eles vão se tornar agora, eles vão começar a disputar o poder do mundo, tá? Pós-Europa. E é isso, essa disputa pelo poder que a gente chama de Guerra Fria, mas a gente vai ver isso mais certinho para frente. Então, a gente tem algumas características que a gente tem que entender para ver por que esses dois países, por que a União Soviética e por que os Estados Unidos eles saíram beneficiados depois da Segunda Guerra, tá? Por que os Estados Unidos se beneficiou com a Segunda Guerra?
Porque a Segunda Guerra não aconteceu na América. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não teve uma invasão alemã, uma invasão japonesa dentro do território dos Estados Unidos, a não ser no Havaí, mas eu estou falando dos Estados Unidos continental. Então, você não teve fábricas destruídas, você não teve civis mortos, você não teve nada disso, você não teve a economia, num geral, afetada. As fábricas americanas estavam ali produzindo e enviando tudo para a Europa. Então, você não teve uma destruição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permaneceu intacto, de certa forma. Quem se destruiu, quem caiu bomba, quem se ferrou foi a Europa, tá? Então a guerra não aconteceu ali. Eles conseguiram desembarcar na Europa, vencer a Europa sem que levassem dano em casa, certo? Então por isso eles saíram fortalecidos, conseguiram vencer sem se prejudicar muito. O que mais? E por que a União Soviética também se fortaleceu muito na Segunda Guerra? A gente tinha a política de Stalin na época, que era uma política muito forte de industrialização. Então, desde os anos 30, a União Soviética estava se preparando para enfrentar, né, a Alemanha. Você já tinha ali essa rivalidade, que a Alemanha nazista era completamente anticomunista. Então, uma hora ou outra, esse embate ia acabar acontecendo. Mas Stalin fez essa política de industrialização e criou um país muito forte. A União Soviética estava muito forte. Enfim, quando começou a Segunda Guerra, ela foi invadida, mas com muita força, com muita luta do povo soviético, eles conseguiram virar o jogo e conseguiram aí invadir a Alemanha, começar a tomar os territórios que a Alemanha tinha tomado na Batalha de Stalingrado, né, em 41, se eu não me engano. Então, a União Soviética conquistou muitos territórios, conquistou praticamente o leste europeu inteiro. Ela foi avançando, avançando, avançando. E isso firmou ela como uma grande potência regional depois, tá? Enfim, ela depois teve que se reconstruir. Mas é por isso, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui é a formação dessas duas potências depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, a consolidação dela como as duas potências mundiais, tá? Aqui vou botar para vocês algumas imagens, né, iconografia soviética, só para mostrar para vocês algumas coisinhas. Lembrando, tá, sempre que durante a Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, mesmo sendo países com ideologias opostas, eles eram aliados, foram amigos durante a Segunda Guerra. Então, vocês podem ver aqui na imagem a gente tem uma loba fascista, né, representando a Alemanha nazista, aqui com uma suástica. Ela está sendo morta por essas baionetas com as bandeiras da União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, tá? Reino Unido, perdão. Aqui a gente tem um desenho de um soldado soviético matando Hitler, né, com uma arma. E aqui também um soldado nazista sendo morto pelas baionetas dos aliados. Lembrando, gente, que a Segunda Guerra Mundial ela termina, né, com a rendição da Alemanha, o suicídio do Adolf Hitler, e as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né, jogadas pelos Estados Unidos no Japão, que era aliado da Alemanha, o Japão. Faziam ali parte do eixo. Alemanha, Itália e Japão eram o eixo, tá? Lutando contra os aliados, aqui eles. Então tá, gente. Então vai ter algumas consequências, tá? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira dessas consequências, e mais óbvia, vai ser a divisão do país derrotado, ou seja, a divisão da Alemanha. A Alemanha ela vai ser dividida em duas partes. Vamos analisar um pouquinho o mapa aqui. A gente sabe que a União Soviética ela está aqui para esse lado, né? Depois da Polônia, que a gente tem o leste europeu, e a União Soviética está mais ou menos aqui onde eu estou passando essa bolinha vermelha. Então, os soviéticos eles tomaram tudo que toda essa área estava dominada pela Alemanha, Polônia, República Tcheca, enfim, os soviéticos tomaram isso, foram avançando, avançando, avançando e conquistaram metade da Alemanha, inclusive a capital, tá? Hitler se matou quando os soviéticos estavam chegando aqui em Berlim, que é essa cidade, a capital da Alemanha. Então, os soviéticos tomaram toda essa região. E os aliados, os americanos, né? Os americanos, os ingleses, os canadenses, eles desembarcaram na Normandia, que é uma região aqui na França, né? Vieram lá pelo Atlântico, desembarcaram aqui, foram avançando, avançando, avançando e dominaram essa parte da Alemanha, tá? E aí, gente, a Alemanha ficou dividida entre os países que ganharam a guerra, né? Dividida então entre a União Soviética e esse bloco aqui, o bloco ocidental, ficou dividido entre França, Estados Unidos e Inglaterra, tá? E cada uma dessas regiões ficou sob a influência, né, de um bloco. Então, a Alemanha Oriental, que a gente chama, que é essa parte aqui oriental, ela ficou sob a influência da União Soviética. Então, ela se tornou socialista. Foi ali fundada a República Democrática Alemã, tá? Que é essa bandeira aqui. A gente chama de RDA. É a Alemanha Socialista, tá? Ficou aqui formada a Alemanha Oriental. E a Alemanha Ocidental, sob a influência do bloco capitalista, sob a influência, né, dos Estados Unidos, França e Inglaterra, se tornou aqui a República Federal Alemã, se eu não me engano, é o nome formal dela, tá? Mas a gente chama de Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Ocidental era capitalista e a Alemanha Oriental era socialista, tá? Lembrando, gente, que nessa época foi construída aqui na cidade de Berlim, ó, não confundam, tá? O Muro de Berlim, ele não tá aqui no meio da Alemanha dividindo nós. O Muro de Berlim
obviamente, né, como o próprio nome diz, separa a capital da Alemanha, porque a Alemanha era dividida, mas a capital, a cidade capital dela também era dividida, tá? Então aqui você também tinha um pouquinho de Alemanha Ocidental. Na cidade de Berlim, ela era dividida no meio. E era justamente essa linha aqui, ó, que divide Berlim no meio, que é a linha do Muro de Berlim, tá? Que foi construída nos anos 60 pela União Soviética, pela Alemanha Oriental, para evitar esse fluxo de espiões que estava acontecendo na região, ok? Então, o Muro de Berlim, ele está aqui. A gente vai ver umas fotos dele mais para frente. Mas o Muro de Berlim, ele é o monumento mais simbólico da Guerra Fria, tá? O monumento mais importante da Guerra Fria, ok? Separando aí as duas zonas da cidade. Gente, então, eu falei para vocês que a Guerra Fria ela começava no ano de 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso está certo, mas existem divergências entre os historiadores. Existem historiadores que acreditam que a Guerra Fria começou no ano de 1947. Gente, tanto faz isso, se começou em 45 ou 47. Basicamente, é importante você entender por que começou. Por que começou essa disputa, tá? Enfim, para entender essas disputas e o anticomunismo, a gente tem que entender duas políticas importantes que aconteceram nos Estados Unidos, tá? Em 47 em 47 a doutrina Truman e um pouquinho antes o macartismo e depois também. Ele se estende de 45 a 50 o macartismo. Mas enfim, vou explicar isso aqui para vocês antes, tá? Gente, a doutrina Truman foi uma política implementada pelo presidente dos Estados Unidos na época, né, o Harry Truman, esse camarada aqui, esse sujeito. E, basicamente, o que essa política dizia? Essa política, ela orientava a política externa dos Estados Unidos, ou seja, o que é a política externa? É a política que um país tem em relação ao outro, tá? Vai ser a política que vai nortear, que vai dirigir as relações de um país com outro. Se o país vai ser amistoso, se o país vai ser amigo, se ele vai ser inimigo, tudo mais. Isso a gente chama de política externa. São os objetivos globais de um país. Então, essa política externa americana, da doutrina Truman, ela era basicamente anticomunista. Ou seja, ela visava frear o avanço dos ideais comunistas e socialistas pelo mundo. E ela ia fazer isso de várias formas. A gente vai ver mais para frente as guerras que aconteceram, a gente vai ver também o Plano Marshall. Enfim, eu vou explicar certinho para vocês, mas eu quero que vocês entendam que existia essa doutrina para evitar o avanço do comunismo no mundo, e essa doutrina criada nos Estados Unidos, ok? Essa é a doutrina Truman, política que consistia no objetivo de frear o avanço dos ideais comunistas pelo mundo, beleza? Sempre, né, com o objetivo de diminuir o tamanho das áreas de influência da União Soviética e conservar o poder dos Estados Unidos, ok? O que mais, pessoal? Ok, agora vamos falar sobre o macartismo, tá? Que foi outro fenômeno político interessante que aconteceu nos Estados Unidos. O macartismo, ele era propagado por se eu não me engano, um dos deputados dos Estados Unidos, que era o MacArthur, né? Se eu não me engano, é isso, pessoal. Mas, enfim, basicamente, o que diz essa ideia? E é o importante saber do que era essa ideia. Era basicamente uma ideia que propagava a perseguição e a repressão dos ideais comunistas dentro dos Estados Unidos. Como assim? Enfim, nessa época, vários comunistas foram presos, né? Porque, vocês imaginam, os Estados Unidos já estavam empenhados em travar uma guerra contra o comunismo no mundo, né? Fora. Imagina se eles iam querer o comunismo dentro dos Estados Unidos. Óbvio que não. Eles iam querer extirpar isso. E foi justamente isso a doutrina do macartismo, né? Acabar com o comunismo, em nome de uma suposta luta pela liberdade dos valores americanos, que eles até hoje dizem quais são, né? E, enfim, é liberdade, mas é liberdade para eles. Para a gente não tem muita liberdade. Para a gente que é colonizado por eles. Enfim, vários comunistas foram presos e essa política ganhou o nome de caça às bruxas, porque os comunistas eram as bruxas, não é? Eram os malvadões, as bruxas, os que deveriam ser eliminados. Enfim, gente, é muito importante esses dois assuntos para entender a política externa dos Estados Unidos nessa época. E outra coisa, a gente está no ano aqui de 1947, vamos dar uma olhada para o nosso Brasil. Eu não preparei um slide sobre o Brasil, mas só vou falar um pouquinho sobre ele agora. Quem que é o presidente do Brasil em 47, vocês lembram? Em 45, Getúlio Vargas foi deposto, né? Teve um golpe brando, ele saiu da presidência, findou o Estado Novo. Em 47, o nosso presidente é o Dutra. E o que o Dutra fez? O Dutra, ele era completamente alinhado aos Estados Unidos. Então, ele implementou aqui uma caça aos comunistas de novo, que tinha acontecido no Estado Novo. Então, no finalzinho do Estado Novo, Getúlio Vargas ele permitiu a volta do PCB, dos partidos comunistas. Aliás, do Partido Comunista, na época só tinha um. Mas o Dutra, quando ele chega na presidência, depois de 45, aliás, em 45, ele vai obedecer aos Estados Unidos, vai caçar, vai proibir o Partido Comunista, vai voltar com a repressão. Ele vai tentar alinhar o Brasil à política dos Estados Unidos. Depois, o Getúlio Vargas, em 50, vai voltar como presidente. E a política do Getúlio Vargas era mais independente que a do Dutra, né?
Os Estados Unidos queria, por exemplo, que o Getúlio Vargas entrasse na Guerra da Coreia e o Getúlio Vargas não quis entrar. Mas, enfim, basicamente era isso que eu queria que vocês entendessem sobre o Brasil, tá? Nessa época, o Brasil está vivendo um anticomunismo sobre o governo Dutra, influenciado pelas ideias que acontecem nos Estados Unidos, beleza? Gente, próximo slide. Nesse slide aqui eu quero só mostrar as características gerais da Guerra Fria mesmo, tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Gente, embora se chame Guerra Fria, nunca existiu exatamente um embate, um conflito direto, tá? Uma guerra declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Nunca aconteceu esse conflito. Nenhuma bala soviética foi disparada contra o americano, nem vice-versa, tá? E por que isso aconteceu? Por que a gente chama de guerra, então? Porque foi uma guerra... Por que a gente chama de Guerra Fria? Justamente porque é fria. É uma coisa que é calma, assim, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma pessoa fria, sabe? A tensão tá ali, mas a pessoa não tá falando, não tá... Só existe a tensão, beleza? Então foi o que aconteceu. Existe uma tensão muito grande esses dois países, uma tensão de guerra mesmo, de combate, mas nunca foi feito um combate de verdade. Os combates eles foram sempre indiretos. Como assim indiretos? Por exemplo, vamos dizer que Estados Unidos estava financiando um país e União Soviética financiando outro. E esses dois países que eram financiados cada um por um lado entravam em guerra. Então a guerra acontecia ali. Um país usando armas americanas e outro país usando armas soviéticas, os inimigos, né? Então era uma guerra indireta. Foi como aconteceu na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, por exemplo, na Guerra da Coreia, que a gente vai ver mais pra frente. Então os combates eram sempre em outros países e indiretamente, beleza? Mas por que não aconteceu uma guerra? Por que não foi realmente uma guerra que aconteceu? Gente, porque alguns fatores. Primeiro que a gente tinha um arsenal nuclear imenso, um arsenal de armas de destruição em massa, tá? De bombas atômicas. E se tivesse acontecido uma guerra, se Estados Unidos tivesse jogado bombas na União Soviética e vice-versa, a humanidade teria sido destruída. Não haveriam vencedores. Os dois lados morreriam. Por quê? Porque armas que destroem. Não teria como você sustentar uma guerra com isso. Seriam armas que simplesmente matariam todo mundo e a humanidade poderia acabar. Então, acabou não acontecendo essa guerra, por mais irônico que seja, por causa das armas. As armas evitaram que acontecesse essa guerra, tá? Enfim, também aconteciam outras disputas, né? As Olimpíadas, elas eram muito valorizadas, né? Cada país querendo mostrar quem eram os melhores atletas. E também teve a corrida espacial, né? Que foi a corrida pela vanguarda, né? Pelo desenvolvimento tecnológico de exploração espacial. Enfim, mas voltando, por que aconteceu essa disputa? Porque os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, queriam ter poder de influência sobre as regiões do mundo. Estavam disputando quem ia ser o líder do mundo. Então, o mundo foi dividido bipolarmente entre os Estados Unidos, o Tio Sam, e entre os bolcheviques, os comunistas, tá? Bipolar, um mundo com dois polos, como se fosse um ímã mesmo. E o terceiro mundo aqui, entre esses dois. É isso, tá? Basicamente essas características que eu queria frisar. Vamos agora falar sobre alguns acordos, tá? Militares importantes. Cada um desses países, como eu disse, eles tinham seu bloco de influência. Então, cada um deles ele era líder de um bloco militar também, tá? Com seus países amigos. Então, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, eles criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que Atlântico Norte? Eu não sei se eu tenho um mapinha aqui. Talvez eu tenha, depois eu mostro para vocês. Mas, tem assim, ó. Perdão pela resolução, tá? Foi a única imagem que eu consegui encontrar bem. Mas, enfim, Atlântico Norte, Oceano Atlântico aqui, Atlântico Norte, essa era a área de influência da OTAN, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas também a gente sabe que a América Latina aqui é sempre um quintal dos Estados Unidos, então eles tinham influência sobre essa região aqui também. Então, o que era essa organização militar? Eles compartilhavam tecnologia, faziam exercícios militares juntos, faziam treinamentos, um investia no exército do outro. Então, eram amigos de exército mesmo, tá? Compartilhavam tecnologias, tudo mais. Se protegiam mutuamente. Era como se fosse uma aliança militar, justamente, ok? Se um fosse atacado, eles se protegeriam. E era assim que os países se dividiam. A OTAN era o bloco capitalista liberado pelos Estados Unidos, beleza? E, em contrapartida, a gente tinha o Pacto de Varsóvia, tá? Liderado pela União Soviética. O Pacto de Varsóvia era exatamente a mesma coisa, tá? Uma organização militar que fazia exercícios conjuntos, compartilhava tecnologia, enfim, planejava estratégias de defesa, de ataque, para se proteger, né? Então, o Pacto de Varsóvia se protegia da OTAN e a OTAN se protegia do Pacto de Varsóvia. O mundo estava com muito medo nessa época. Então, essa grande organização militar aqui. Varsóvia, porque Varsóvia é a capital da Polônia, tá? E a Polônia era um país socialista na época. A gente tem aqui as bandeiras, ó. República Tcheca, se eu não me engano.
União Soviética, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, essa aqui eu não tenho certeza, e essa aqui, Hungria, tá? E aqui os soldadinhos socialistas, usando a Caixa 47. E aqui a gente tem a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, é isso. Então, essas são as duas organizações militares e aqui as áreas de influência delas, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, a área de influência da OTAN e aqui, em vermelho, a área de influência do Pacto de Varsóvia. Lembrando, gente, que a China era uma nação comunista, mas a China nunca chegou a entrar no Pacto de Varsóvia, tá? O Pacto de Varsóvia era mais para a Rússia e para o leste europeu, beleza? Continuando. Vamos falar agora sobre os blocos econômicos, tá? Sobre o Plano Marshall e a Comecon. Gente, eu falei para vocês que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, tá? Vocês podem até ver aqui nas imagens. A Europa estava completamente destruída. E a Europa precisava ser reconstruída, né? Vocês podem ver essas imagens. E aí, cada bloco teve uma ideia para reconstruir a Europa. Uma ideia para reconstruir o seu pedacinho da Europa. Porque, como eu disse para vocês, a Europa foi dividida. Então, o Plano Marshall foi a ideia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles investiram 13 bilhões para a reconstrução da Europa. 13 bilhões. Por que eles queriam reconstruir a Europa se eles já eram os líderes do mundo? Bom, porque a gente sabe que onde existe pobreza, onde existe desigualdade, onde existe falta de educação no sentido de o governo não conseguir dar educação para as pessoas, onde o governo não consegue dar saúde, onde o governo, enfim, onde existem todos esses problemas, começam a surgir ideais comunistas, ideais revolucionários, ideais de mudança da realidade, né? Então, os Estados Unidos não podia deixar a Europa daquele jeito, porque mais cedo ou mais tarde os ideais comunistas iam aparecer ali, o povo ia se revoltar com aquela situação de miséria, ia querer derrubar o governo e tudo mais. Então, para manter a estabilidade na região e para manter a região sobre as asas dos Estados Unidos da América, sobre o controle dos Estados Unidos da América, o que eles fizeram? Fizeram um plano que seria um plano de reconstrução, que visava dar uma grande qualidade de vida capitalista para a Europa. Por isso a Europa é tão desenvolvida até hoje, porque foi injetado muito dinheiro nela. Então esse plano visava dar uma boa educação, uma boa saúde, enfim, uma boa qualidade de vida no geral, para que esse povo não reclamasse de nada e não se aproximasse do comunismo, entendeu? Então era uma maneira de evitar o avanço do comunismo, satisfazendo o povo, para que ele não procurasse uma maneira própria de tentar mudar a sua própria realidade. Então, satisfazendo o povo. Esse era o plano Marshall, tá? Manter estabilidade na região. Beleza? E, gente, o plano Marshall, ele é parte da política doutrina Truman, tá? Porque ele está visando o avanço do comunismo na Europa, através de investimentos, mas ele tá visando. Eu tinha um professor de geografia que falava que uma pessoa sem emprego, uma pessoa que precisa comer, precisa se alimentar e não tem emprego, ele é um potencial comunista. Ele é um potencial revolucionário, ele é um potencial revoltoso. Então, dá para entender isso pensando assim. Eles tinham que satisfazer as pessoas. Eles não podiam deixar essa região se revoltar-se de novo, né? E aderir seus ideias comunistas. Enfim, então essa era uma forma de frear esse avanço. E o outro plano, né, em contrapartida, né, o plano aqui do leste europeu, que era a área de influência da União Soviética, era a Comecon, tá? A Comecon era um conselho para assistência econômica mútua. O que isso quer dizer? Era ali uma organização internacional que os países ficavam debatendo, né, vendo medidas para eles se ajudarem economicamente, compartilharem bens, recursos, enfim, fazendo ali doações uns para os outros. Então era uma espécie de mercado comum socialista dos países do leste europeu, tá? Então, gente, o Plano Marshall está para a OTAN, assim como o Comecon está para o Pacto de Varsóvia, beleza? Falando agora sobre blocos econômicos e militares. Plano Marshall dos Estados Unidos, Comecon da União Soviética. OTAN dos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia da União Soviética, beleza? Gente, vamos falar agora sobre um pouco das guerras, tá? Que aconteceram nessa época. Tem duas guerras marcantes. Eu não vou frisar tanto nessa parte, porque eu só quero que vocês saibam as características principais, mas a gente vai ter duas guerras marcantes, tá? Aliás, a gente vai ter duas não, gente, perdão. A gente vai ter milhares de guerras durante a Guerra Fria. Foi uma época de muitos, muitos, muitos conflitos. Mas esse aqui ele é importante porque ele foi, de certa forma, o primeiro conflito grande da Segunda Guerra, tá? Da Guerra Fria. Foi a Guerra da Coreia, tá? De 1951 até 53. Por que aconteceu essa guerra? Então, a Coreia, a Península da Coreia, ela tinha sido conquistada pelo Japão. Depois que o Japão foi derrotado, peraí, gente, eu não sei se eu estou gravando. Acredito que eu esteja.
Putz, eu espero que eu esteja gravando. Foi mal, gente. Bom, eu não sei se estou gravando, mas eu espero que eu esteja. Realmente espero que eu esteja. É... Eu tomei um susto agora porque eu não consigo ver se eu estou gravando ou não. Mas acho que eu tô. Mas enfim, espero que eu esteja. Desculpa por essa interrupção. Primeira vez que eu estou usando esse aplicativo. Mas enfim, agora eu vi a bolinha aqui, eu tô vendo que eu tô gravando. Mas tá, gente, então. A Península da Coreia ela era conquistada pelo Japão, né? Pelo Império do Japão. E aí ela foi dividida durante o fim da Segunda Guerra Mundial, quando acabou, quando o Império do Japão, né, foi derrotado pelos Estados Unidos. Ela foi dividida por duas potências, pela União Soviética, e aqui o norte ficou com a União Soviética, e o sul ficou com os Estados Unidos, tá? Eles ficaram aqui ocupando essas áreas. Só que tinha um fator. A gente tinha revolucionários. O povo coreano ele já estava lutando contra a dominação do Japão fazia muito tempo. Nós tínhamos ali os revolucionários que eram liderados pelo Kim Il-sung, tá? Ele é o avô do atual presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Era o Kim Il-sung. Então, o Kim Il-sung ele já lutava para libertar a Coreia dos japoneses. Só que o que aconteceu? Ele também queria lutar para unificar a Coreia, para deixar uma Coreia única, porque o povo coreano não aceitava ser dividido dessa forma por essas nações. Então, a Coreia do Norte, né, invadiu a Coreia do Sul e estava quase ganhando, estava quase conquistando tudo. Porque a Coreia do Sul, gente, ela era uma espécie de estado marionete dos Estados Unidos. Assim como a Coreia do Norte recebia muita influência da União Soviética, a Coreia do Sul também recebia muita influência dos Estados Unidos. Então, o povo coreano, nessa época, não se identificava como, nós somos sul-coreanos. Eles eram só coreanos. Então, o Norte conseguiu avançar muito sobre o Sul, né, nessa guerra de unificação. Só que aí os Estados Unidos não podiam deixar que a Coreia do Sul acabasse e que a Península da Coreia se tornasse inteira comunista. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram tropas para lá e começaram a reverter essa situação. Começaram a lutar contra a Coreia. Então, nós tínhamos o exército da Coreia do Norte lutando contra o exército da Coreia do Sul, que era praticamente soldados americanos, né? Treinado por soldados americanos, e pelo exército norte-americano, tá? Enfim, nessa guerra aconteceram várias atrocidades, tá? A gente tem essa pintura aqui que retrata soldados americanos torturando uma coreana. A gente tem algumas fotos históricas aqui da época do exército norte-coreano aqui e aqui do exército americano que estava ocupando lá. Aqui a gente tem esse pôster, né, que é o povo coreano expulsando os Estados Unidos. Mas, gente, assim, o que eu queria que ficasse claro nisso é que era uma guerra de influências, tá? O norte influenciado pela União Soviética e o sul também influenciado pelos Estados Unidos. O que aconteceu nessa guerra? Ela não teve um vencedor. Depois de muita negociação, eles criaram aqui, nesse paralelo, uma zona desmilitarizada e ficou por isso mesmo. Ficou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul como dois países diferentes, né? E assim, nunca teve um cessar-fogo declarado, ou seja, essa guerra ela, tecnicamente ainda está acontecendo, embora hoje a gente já não tenha, né, mais as combate mesmo, esses países eles ainda estão em guerra, tá? E uma guerra de propaganda muito forte. E basicamente é isso, a gente tem até hoje as pessoas tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte que não aceitam a divisão, que advogam pela união da Coreia, mas essas pessoas. Inclusive, teve um caso recente de alguns manifestantes que foram presos na Coreia do Sul por causa disso. Mas, basicamente, é isso, tá? Essa situação que a gente tem na Coreia hoje, até hoje, dessa divisão, beleza? Que é um traço da Guerra Fria. Inclusive, a Coreia do Norte ainda é um dos últimos países comunistas mesmo do mundo. Tá, próxima guerra, gente, Guerra do Vietnã, a mais importante, mais marcante da Guerra Fria. Todo mundo já deve ter ouvido falar nela, tá? Então, vocês já devem saber um pouquinho. Mas, basicamente, foi um conflito que aconteceu de 55 até 75, ou seja, uma guerra que durou 20 anos, muito tempo. E ela foi um dos conflitos mais marcantes da Guerra Fria, tá? Por quê? Porque aqui a gente teve o suprassumo do que foi a Guerra Fria, tá? Estados Unidos, né? Aliás, lembrando que isso aqui é parte da doutrina Truman, tá? Evitar a expansão do comunismo. Estados Unidos invadiu o Vietnã, porque praticamente uma situação muito parecida com a Coreia do Sul, com a Coreia. O Vietnã do Norte queria se unificar com o Vietnã do Sul, só que o Vietnã do Sul era uma região marionete. Eles tinham um rei lá que era Nem Guapou, eu acho, era o nome dele, e a capital era Saigon, e o Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos. Só que o povo do Vietnã queria se unificar, não queria esse estado marionete. Então, eles começaram aqui enfim, começaram a ter uma série de conflitos e aí Estados Unidos resolveu intervir na região para não deixar que o Vietnã do Sul fosse conquistado. Então, começou essa guerra. Então, eles enviaram soldados, enviaram tudo mais.
E, enfim, foi uma guerra horrorosa, tá? Os Estados Unidos usou armas de destruição, armas químicas contra pessoas. A gente tem essa foto aqui muito famosa do uso de napalm, tá? O que é o napalm? Uma substância incendiária. Eles usavam napalm para desfoliar, é um desfoliante. Então eles jogavam essas bombas nas florestas, onde os vietnamitas estavam escondidos. Os Vietcongs, eles eram essas pessoas aqui, eram homens e mulheres que estavam lutando para proteger o seu país, tá? Então eles jogavam as bombas, os americanos jogavam as bombas nas florestas e aí caíam as folhas. E no momento que caíam as folhas, os Vietcongs que estavam escondidos ali ficavam visíveis e eles podiam ser mortos. Então, para isso que serviu o napalm, para desfoliar. Era um agente desmatador, de certa forma. Enfim, usaram armas químicas e tudo mais. Essa foto aqui ficou muito famosa, né? As crianças sofrendo e os soldados aqui atrás. Aqui a gente tem um jovem sendo preso pelos americanos. Enfim, essa guerra durou muito tempo, mas os Estados Unidos, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muita tecnologia, mesmo tendo muito soldado, não conseguiram vencer o Vietnã. O Vietnã conseguiu expulsar os Estados Unidos de certa forma, porque chegou um ponto em que os Estados Unidos não conseguia mais manter essa guerra e eles tiveram que parar. Tinha até protestos acontecendo nos Estados Unidos pelo fim da guerra, né? Nos anos 70, os hippies e tudo mais. Enfim, o povo do Vietnã conseguiu lutar e garantir a sua independência e conseguiu expulsar os Estados Unidos da região. Isso foi um feito muito heróico. A gente tem nessa foto aqui uma mulher prendendo um soldado americano. Olha que coisa. E olha a cara dele, de puto. Enfim, aqui algumas características, tá, da Guerra do Vietnã. Lembrando, gente, que o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos, tá? As armas, tudo isso do Vietnã do Sul, tudo, a maioria das coisas vinha dos Estados Unidos e do Vietnã do Norte, capital Hanoi, tudo vinha da União Soviética e da China, tá? Os países ali adjacentes, beleza? Então, cada Vietnã é influenciado por um desses países. Ok. Vamos falar um pouco sobre a América Latina no geral, tá? A nossa região. Só pincelar um pouquinho. Como eu disse para vocês, aliás, a gente não está parando de falar de doutrina Truman. Doutrina Truman aqui, doutrina Truman aqui, doutrina Truman aqui, tá? Só que assim, o Vietnã, a gente está falando de uma região que é lá do outro lado do mundo. É lá, do outro lado do Oceano Pacífico, né? Dos Estados Unidos. Então, é muito longe dos Estados Unidos, o Vietnã. E os Estados Unidos foi até lá para fazer guerra. Mas aqui, gente, a gente está falando da América Latina. América Latina, ó, embaixo dos Estados Unidos. Tá? Tem azul porque é zona de influência militar dos Estados Unidos. Então, como eu sempre falo para vocês, essa região é zona dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm controle sobre o nosso território. Sim, controle assim. Eles vigiam, eles não deixam a gente escolher livremente qual vai ser a orientação política dos nossos países. Então, para manter essa região de influência política, teve uma série de golpes militares aqui, de intervenções, tá? A própria intervenção de 64 no Brasil é um exemplo disso, tá? A gente teve a Operação Brother Sun, que os Estados Unidos, se o presidente João Goulart não fosse deposto, Estados Unidos ia intervir militarmente, diretamente aqui nos Estados Unidos. Se os nossos militares golpistas não conseguissem tirar o Jango, eles iam intervir diretamente. E, enfim, a gente teve uma série de militares brasileiros que foram presos porque não aceitavam essa intervenção externa, eles foram presos e torturados. Esses militares que eram legalistas, né, a gente chama. Enfim, isso aconteceu no Brasil em 64, aconteceu no Chile em 73, aconteceu na Argentina em 55, no bombardeio da Praça de Maio, aconteceu na Argentina também em 76, quando a Isabelita Perón é derrubada. Enfim, todas as intervenções aqui. Na Guatemala, em 54, El Salvador, 61, 79, 80, né? Intervenções diretas, né? E indiretas. Direta é quando a tropa dos Estados Unidos entra no país mesmo, o exército americano entra lá e faz o golpe. Indireta é quando os Estados Unidos manipula o exército de um país para fazer o golpe, como foi o caso dos Estados Unidos, tá? Bolívia, enfim, várias intervenções diretas e indiretas nessa área, aqui totalizando 17 diretas e 24 indiretas. Enfim, então isso eram sempre eles mantendo as nossas regiões sob o controle político e ideológico deles, tá? Sempre mantendo sobre a asa da liberdade, entre aspas, né, e do capitalismo, da ideologia norte-americana, nunca deixando que certas outras ideologias viessem aqui se manifestar na América Latina. Então eles realmente apertaram o controle sobre a gente nessa época, tá? Durante a época da Guerra Fria, tivemos vários golpes, ditaduras e tudo mais. Por isso a gente tem várias ditaduras latino-americanas acontecendo em épocas parecidas, tá? Ditaduras, obviamente, de direita e alinhadas aos Estados Unidos, como era o caso
perdão, como era o caso da ditadura militar brasileira, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a América Latina. É uma área de influência dos Estados Unidos. Assim como a Ásia Central, a Ásia no geral, e o leste europeu, era uma área de influência da União Soviética, e a União Soviética mantinha o seu governo lá, controlando essas regiões, da mesma forma com que os Estados Unidos fazia aqui. Ok, vamos falar agora sobre corrida espacial. Eu tinha falado para vocês que existia. Eu acho que essa aula está se estendendo mais do que eu achava, mas não tem problema, gente. Vamos continuar no conteúdo, porque é matéria importante. Eu acho que agora a gente até já passou da metade. Mas beleza, vamos lá. Competição, a corrida espacial. Como eu disse para vocês, a gente tinha essa competição de quem ia ter o controle sobre o mundo, sobre o tabuleiro de xadrez do mundo, mas a gente também tinha essa competição, ela não era só na base da guerra, na base das armas, ela também era uma competição benéfica, era também uma competição científica, para ver quem ia ter os maiores avanços científicos. E a conquista do espaço tinha tudo a ver com essa época, o desenvolvimento dos satélites, tudo mais. Chegada do homem à Lua. Então, a gente teve vários acontecimentos importantes. A gente teve, por exemplo, aqui o acontecimento e o país que realizou, tá? A gente teve o primeiro satélite artificial, que é o Sputnik, em 57 ele foi lançado. O primeiro animal no espaço, lançado pela União Soviética Laika. Primeiro foto, o primeiro homem no espaço, o Yuri Gagarin, tá? Esse camarada aqui, lançado, o primeiro cosmonauta. Primeira mulher, a Valentina Tereshkova, lançada pela União Soviética. Primeira caminhada no espaço, desse Alexei Leonov, soviético. Primeira nave Space Landing, não sei o que significa direito, mas União Soviética também. Primeira pessoa na Lua, a gente tem o Neil Armstrong, em 69, o homem conquista a Lua, coloca lá a bandeira dos Estados Unidos, né, um americano. Enfim, algumas outras coisas aqui. Primeira estação espacial, Salyut, soviética. E aqui, né, os, entre aspas, vencedores, Estados Unidos. Enfim, essas foram as conquistas que aconteceram, mas é bom frisar que esse era um desenvolvimento tecnológico que também era, assim, tecnológico, mas não era só científico pela paz. Vamos lembrar que nessa época as armas nucleares estavam em pleno desenvolvimento e a tecnologia de míssil nuclear é muito parecida com a tecnologia de foguete. Então, era um desenvolvimento, mas era meio que uma ameaça, assim, olha só o foguete que eu estou desenvolvendo aqui, ele alcança, ele consegue dar uma volta ao mundo, consegue atingir qualquer ponto do mundo. Então, esses desenvolvimentos também mostravam um avanço no desenvolvimento dos mísseis. Assim como as tecnologias de satélite, de fotos, né, do espaço, que hoje a gente usa, o Google Imagens são satélites, satélites eles podem ser muito bem usados para espionagem. Então, era um desenvolvimento científico, mas que também poderia ser usado como arma para os dois lados, para os dois países, tá? Os Estados Unidos até tinham um plano de criar uma guerra no espaço, Star Wars, eles tinham um plano de criar armas de laser no espaço e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu com esse plano, mas acho que ele não foi posto em prática. Mas enfim, essas foram as tecnologias. Eu adoro a Laika, eu gosto muito dela, acho ela linda. E esse cachorrinho aqui que entrou para a história, infelizmente, ele não sobreviveu, ela não sobreviveu. O foguete dela pegou fogo, superaqueceu e ela infelizmente morreu. Mas ela entrou para a história como sendo o primeiro animal no espaço. E os avanços científicos que ela trouxe para a humanidade no geral foram muito grandes. Então, a gente tem essa heroína aqui, a Laika, tá? Vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre aniquilação nuclear, tá? Como eu disse para vocês, essa tecnologia que era usada em foguetes, ela também podia ser usada para a fabricação de mísseis. Gente, olha o tamanho desse míssil aqui na Praça Vermelha. Olha o tamanho dessa arma que os soviéticos fizeram. Olha aqui a comparação de uma pessoa com o tamanho do míssil. Enfim, isso aqui é um míssil nuclear. É um míssil que atravessa metade do mundo e causa uma explosão dessas aqui. Enfim, bombas de destruição em massa. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham essas armas. Mas só falar um pouquinho aqui sobre elas. Por que não aconteceu uma guerra, evidentemente, entre os dois países? Por que se acontecesse uma guerra nuclear, a humanidade viraria pó? Os arsenais que hoje Estados Unidos e Rússia têm são suficientes para destruir a humanidade 56 vezes, se eu não me engano. Então, todo mundo morreria, não teria um vencedor. Então, não faria sentido fazer uma guerra igual você... É como se você tivesse uma arma apontada para a cabeça de uma outra pessoa, assim. E essa pessoa também está apontando uma arma para você. Não tem como. Os dois vão morrer se acontecer alguma coisa. Então, era mais ou menos essa situação. E por irônico que seja, foi justamente terem tantas armas que evitou que essa guerra acontecesse. Porque não teriam vencedores. Por ironia, né? Enfim, esses mísseis eles eram mortíferos, tíferos. E como vocês veem nessa charge aqui, se tivesse uma guerra nuclear, o homem voltaria
aos primórdios do seu desenvolvimento, porque, enfim, seria avassaladora. As bombas nucleares, pessoal, elas só foram utilizadas uma vez na história, e foi pelos Estados Unidos durante o final da Segunda Guerra Mundial no Japão. E elas são armas que não são, assim, como é que eu posso dizer? É uma arma tão desumana, porque numa guerra você não vai matar os civis do outro país, não faz sentido fazer isso. Você tem que lutar contra os soldados, contra o exército. Agora, qual o sentido de matar os civis? Jogar uma bomba numa região que vai destruir creche, escola, hospital, tudo. Qual o sentido de fazer isso? Casa das pessoas, pessoas que não têm nada a ver com a guerra. Enfim, as bombas de Hiroshima e Nagasaki mataram milhares de pessoas e ainda tem sequelas até hoje por causa da radiação. Então são armas completamente desumanas que não vão matar só os militares, vão matar todo mundo, vão matar a população civil, vão matar criança, bebê, tudo. Então é uma desumanidade terrível, 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 tá? E por que as bombas foram jogadas no Japão? O Japão ele já estava quase se rendendo, não havia necessidade de jogar as bombas, mas os Estados Unidos jogou lá para mostrar o seguinte: olha, nós temos a arma, nós somos os reis do mundo agora. Nós temos a arma mais importante do mundo e agora o mundo deve se curvar diante dos nossos pés, depois do final da Segunda Guerra, né? Só que logo depois a União Soviética também desenvolveu a arma, então não foi bem assim. E aí ficaram esses dois países detendo esses poderios de arma nuclear, tá? Gente, vamos para o próximo slide. Agora só para falar sobre um acontecimento, falar bem rapidinho, que foi justamente a crise dos mísseis em Cuba. A União Soviética teve a ideia de colocar mísseis em Cuba, tá? Que é essa ilhazinha que fica bem perto dos Estados Unidos, aqui na América Latina, e essa ilha tinha sofrido uma revolução em 59, né? Então Fidel Castro e o Che estavam aqui. E aí a União Soviética botou mísseis aqui. Por que a União Soviética botou mísseis em Cuba? Ela fez isso do nada? Não. Ela fez isso porque os Estados Unidos tinham botado mísseis na Turquia, que fica bem perto. A OTAN tinha colocado mísseis na Turquia. Foram bem pertinho da União Soviética. Então, eles botaram mísseis nucleares lá e a União Soviética resolveu botar mísseis em Cuba também. Se é assim, vamos fazer assim. Enfim, o raio de alcance desses mísseis era nos Estados Unidos. Então, o míssil podia sair daqui e atingir Washington rapidinho. Então, isso gerou uma semana extremamente tensa no mundo, porque o mundo esteve muito perto de entrar em uma guerra nuclear. A gente tinha o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, né, que depois morreu assassinado, e o Nikita Khrushchev, o presidente da União Soviética, e eles ficaram nesse embate durante essa semana, que só terminou depois de muita negociação, tá? Muita, muita, muita diplomacia. E aí o trabalho dos diplomatas, olha só que importante. E aí essa situação foi resolvida com paz e os mísseis foram retirados, tanto de Cuba quanto da Turquia. Mas nesse dia, nessa semana, o mundo esteve muito próximo de acabar. Então, sim, o mundo esteve próximo de viver um apocalipse nessa época. E não é brincadeira. O mundo poderia ter se destruído e eu poderia não estar falando com vocês aqui agora se essa negociação aqui não tivesse dado certo. Se eles tivessem apertado os botões e tivessem explodido as bombas. Tá? A gente teria entrado nessa guerra de aniquilação total. Gente, vamos para o próximo slide. Agora, vamos falar sobre o começo do fim da Guerra Fria, tá? Só para amarrar certinho. Gente, deixa eu explicar para vocês um pouco assim. Como é que eu posso dizer? A União Soviética ela tinha uma série de problemas. Ela começou a ter uma série de problemas econômicos a respeito de estagnação econômica. Ela conseguia dar para as pessoas várias coisas. Ela conseguia dar educação de qualidade, saúde de qualidade, muitas vezes até melhor do que se poderia dar no Ocidente, porque eles davam para todo mundo, né? Só para uma pequena parcela da população com dinheiro. Então, eles conseguiam dar todas essas coisas, avanço científico, tudo mais. O filho de um camponês poderia se tornar um astronauta, como é o caso do Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, ele era filho de camponês, ele era filho de pessoas extremamente pobres, ele não era um privilegiado. E ele se tornou a pessoa mais importante na corrida espacial, assim, depois dos homens que foram à Lua, os americanos. Enfim. Então você tinha uma série de coisas na União Soviética que eram benéficas, mas você também tinha alguns problemas. Assim, como é que eu posso dizer problemas? Você não conseguia dar uma qualidade de vida que o Ocidente dava, no sentido de você não tinha bens de consumo. Se você quisesse um carro na União Soviética, você teria que esperar o governo produzir o carro e te dar o carro. Então isso poderia levar 1 ano, 2 anos. Você não podia comprar o carro direto. Você também não tinha assim, uma variedade de produtos tão grande quanto você tinha no Ocidente. E a União Soviética, o Estado, né, lembramos que eles não atingiram o comunismo, eles eram socialistas, ou seja, era o Estado que geria tudo. E o que acontece? O Estado não conseguia dar certos luxos que a iniciativa privada conseguia dar no Ocidente. Então, assim, máquina fotográfica, televisão de última geração, roupas da moda, o Estado não conseguia dar essas coisas.
esses luxos, assim, que a gente pode, algumas pessoas até podem considerar supérfluos, mas tem gente que acha que isso é muito primordial para sua vida. Então, o Estado soviético ele estava muito preocupado em produzir armas, exército, tudo mais. 30% do dinheiro era mandado para a produção do exército, mas mesmo assim, era exército, mas não faltava para educação, saúde e tudo mais. Já nos Estados Unidos, a gente sabe como é que ela é até hoje, não tem sistema de saúde privada. E também, até hoje, eles são o país que mais investe em armas. Mas como a gente tinha essa corrida armamentista, os dois países estavam desenvolvendo tecnologias, tanques de guerra, arma, avião, navio, submarino. Então, isso gastava muito dinheiro. E a União Soviética não conseguia dar uma qualidade de vida melhor para o povo dela. E, em compensação, nos Estados Unidos, a gente também não pode dizer que essa qualidade de vida era para todo mundo, embora muitas vezes se propague. Nos Estados Unidos todo mundo podia ser livre e ter tudo. Não, não era bem assim, né? A gente vê como é que lá até hoje a gente tem muita gente pobre. Na América Latina, que é uma zona de influência deles, a gente tem uma desigualdade social absurda. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que não é essa terra de liberdade e de ui, todos nós podemos ter o que nós quisermos. Não, não é bem assim. Tá? O capitalismo não é um sistema tão amiguinho quanto ele possa até se propagar, assim como a gente tem esses problemas estruturais no socialismo, tá? Gente, então, a gente teve uma série de coisas que acabou levando à crise da União Soviética. Entre elas, a insatisfação, né, das pessoas, de certa forma, de um grupo de pessoas, e a estagnação da economia soviética, que estava muito empenhada na produção de armas. Então, o que acontece? A gente vai ter uma série de movimentos em alguns lugares. A gente vai ter a Primavera de Praga, se eu não me engano, em 68. A gente vai ter a greve dos operários do porto na Polônia, em Varsóvia. A gente vai ter, enfim, uma série de manifestações que vão começar a acontecer contra o regime soviético, tá? E essas manifestações vão indo enfraquecendo, de certa forma, o poder político desses países. Então, até que finalmente, em 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, tá? A reunificação da Alemanha. Então, por que eu estou dizendo que a Guerra Fria acaba em 89? Porque a gente já tinha, desde 85, uma série de políticas que estavam sendo aplicadas na União Soviética também, de reforma, de mudança. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas, enfim, em 89 cai o muro e cai, como eu disse para vocês, o maior símbolo da Guerra Fria, o maior símbolo da divisão do mundo. No momento que cai esse mundo, a gente pode dizer que termina uma era, realmente, termina uma era que começou com o fim da Segunda Guerra Mundial. De tão marcante que foi esse acontecimento. E depois da queda do muro, o mundo nunca mais seria o mesmo, tá? Eu não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, só estou dizendo que não seria o mesmo. Beleza. Então, tem um filme muito bom que vocês podem ver se quiser, que se chama Adeus Lenin, que fala justamente sobre a história do fim da Alemanha Oriental e da unificação da Alemanha capitalista, né? Depois que a Alemanha se ficou, lembrando, ela se unificou de forma capitalista. A Alemanha Oriental socialista deixou de existir, tá? E virou toda capitalista. Então aqui a gente tem os soldados da Alemanha Oriental, socialistas, vendo aqui as pessoas derrubando o muro e tudo mais. Então, foi um acontecimento marcante. E um dos marcos do fim da Guerra Fria. Gente, vamos agora ver quais foram as consequências políticas e o que levou exatamente ao fim político da União Soviética, tá? Em 85, aliás, nos anos 80, chega um secretário-geral, que é como se fosse o presidente da União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, tá? Esse camarada aqui. E o Gorbachev, ele era um cara que tinha umas visões um pouco assim, como é que eu posso dizer? Ele queria criar uma paz entre Estados Unidos e União Soviética, ele queria melhorar a economia da União Soviética, ele queria acabar com essa guerra fria, essa guerra de mísseis, ele queria mudar as coisas. Ele não aguentava mais essa tensão. Então, ele criou duas políticas, tá? A perestroika e a glasnost. Duas palavras em russo. Cada uma dessas palavras significando uma coisa diferente. A perestroika era uma gradual abertura econômica. Como assim uma gradual abertura econômica? A União Soviética é lentamente e abrindo para a sua economia para alguns setores ali da iniciativa capitalista, para conseguir dar para a população alguns bens que ela não conseguia dar, entendeu? Então era uma abertura aos poucos para a iniciativa privada, mas era uma coisa aos poucos, tá? Isso era a perestroika. Uma modernização econômica. Além dessa abertura, a estrutura socialista do país ia ser modernizada, tá? Então ele queria fazer essa modernização, a perestroika.
E também tínhamos a Glasnost. O que era a Glasnost? Era a abertura, transparência do governo. Então, o governo tinha que parar de censurar certos dados, tinha que começar a dar todas as informações, todas essas coisas. E se comunicar com o povo, principalmente comunicação. Ele queria que tivesse mais esse contato do povo com o governo. E era essa Glasnost, tá? Glasnost, ela é casa de vidro, significaria casa de vidro, se eu não me engano, é uma coisa assim. Ou transparência, é uma palavra em russo, tá? Enfim, ele tinha esses planos, ele foi fazendo isso. A gente tem essa foto aqui, ele e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assinando um pacto de paz e tudo mais. E ele foi fazendo essas mudanças ao longo dos anos 80. Só que o que aconteceu, pessoal? E aí a gente pode dizer que foi diminuindo as tensões da Guerra Fria e a Guerra Fria foi aos poucos diminuindo. A gente estava vivendo essa mesma época, tá? De mudanças, estava pipocando no leste europeu uma série de mudanças contra os regimes socialistas. E aí o que acontece? Em 91, dezembro de 91, você tem uma situação muito complicada na União Soviética, você tem uma espécie de golpe brando, tá? E o Gorbachev renuncia como cargo de secretário-geral da União Soviética. E nesse golpe brando, assume Boris Yeltsin, que é o camarada, aliás, era o presidente da Rússia, foi o primeiro presidente da Rússia, que é o Boris Yeltsin. Ele dá esse golpe no parlamento. O que esse golpe faz? Ele acaba com a União Soviética, extingue a União Soviética. Então, é uma situação que foi muito, muito complicada, porque o Gorbachev resolveu renunciar, mas porque estavam dando um golpe, estavam tirando ele do governo como secretário. Enfim, uma situação muito complicada, muito complexa, mas que levou, né, em 1991, 10 anos antes de eu nascer, levou ao fim da União Soviética. Então, aqui, em 26 de dezembro, um dia depois do Natal, a bandeira da União Soviética foi retirada do Kremlin, né, que é a capital lá, como se fosse o nosso Palácio do Planalto, e subiu a bandeira da Rússia. E a União Soviética deixou de ser a União Soviética e virou a Rússia que a gente conhece hoje. Tá? Lembrando que a Rússia é capitalista, tá? A Rússia que a gente conhece hoje é um país capitalista, não confundam. Enfim, se alguém for falar isso para vocês, saibam que a Rússia é um país capitalista e um país extremamente capitalista, tá? Só que acontece, a Rússia tem que manter uma política externa que ela mantinha antes. Então, em alguns aspectos, até a política externa dela parece com a Rússia. Mas, enfim, o importante aqui é vocês entenderem que a partir de 91 acaba a União Soviética e a ordem mundial estava mudando. Completamente, completamente, completamente. E acabando a União Soviética, a gente tem o fim dessa bipolaridade. E Estados Unidos se torna o país mais, digamos assim, poderoso do mundo, né? Como ele é até hoje, a nossa ordem global é redigida, ela é dirigida praticamente pelos Estados Unidos, embora a gente tenha já uma multipolaridade, né, no século XXI, Japão, Europa, tudo mais, mas é uma hegemonia capitalista, tá? Com a China sendo também uma nação de capitalismo, socialismo de mercado. Gente, a China conseguiu fazer o que a União Soviética não conseguiu com a perestroika. A China se tornou um país socialista de mercado, tá? Era o que a União Soviética estava tentando fazer. Enfim, mas esse processo acabou sendo muito acelerado. E aí teve um referendo antes de acabar a União Soviética que perguntava se as pessoas queriam que ela acabasse ou queriam que ela fosse modernizada. 70% das pessoas votaram para ela ser modernizada, mas para ela não acabar. E 20% votaram para ela acabar. E outros 10% nós não sabemos. Mas, enfim, a porcentagem das pessoas não queria que ela acabasse definitivamente. Queriam só modernizar para resolver os problemas dela. E o que aconteceu? Basicamente foi isso, tá? Então, o que eu quero que fique claro aqui é o começo da nova ordem mundial que a gente vive até hoje, tá? Depois de 91, depois do fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, a ordem que a gente conhece até hoje, com os Estados Unidos liderando o mundo, beleza? Gente, a aula de hoje foi isso. Eu não sei quanto tempo estamos aqui falando. Eu espero que dê para ter aproveitado alguma coisa. Desde já, eu agradeço muito por vocês terem assistido. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. E é isso, eu vou estar disponibilizando essa aula e esse slide agora. Aliás, eu vou estar disponibilizando a aula no meu Google Classroom, tá? Então é isso, meus camaradas, meus amigos. Eu desejo para vocês um ótimo Enem. Eu vou estar daqui a pouco fazendo a próxima aula de descolonização africana. Provavelmente eu vou postar ela hoje de noite, não sei. Mas, enfim, é isso. Desejo a todos vocês um ótimo dia e muito obrigado por terem assistido aqui a aula. Agora eu vou ver como é que faz para acabar a reunião. E é isso. Tchau, gente. Até mais.